Olá, eu sou Janaína Quintal, tudo bem com você? Eu recebi um vídeo que contava uma história. Ela me impactou muito porque ela trazia em si situações que eu já vi várias vezes, em vários casos de pessoas que vieram me contar situações muito parecidas. A história deste vídeo, ele conta a história de Helena. Helena é uma mãe viúva de 59 anos que dedicou a sua vida aos filhos. E os filhos eram Tatiana e Lucas. Ela trabalhou arduamente como gerente de um escritório por quase 2 décadas para garantir que os filhos não tivessem necessidades. Quando o marido faleceu, ela procurava dar um jeito de pagar todas as contas e ela enfrentou todas as dificuldades com muito carinho, muita loucura. E aí então ela recebeu um e-mail da filha dela, pensando que seriam detalhes do casamento, né? Que aconteceria em dias, a filha ia casar-se em Paris. E era um e-mail da filha, sim. Contudo, nesse e-mail, a filha lhe informava que ela não precisaria ir à cerimônia do casamento. Que em vez disso, ela sugeria que a mãe assistisse à transmissão ao vivo do casamento, né? Via o Google Meet. E a justificativa que a mãe do noivo era muito exigente, muito detalhista com o número de convidados e ela queria manter a cerimônia assim, muito mais íntima para eles lá. E no final, a Tatiana ainda colocou um kkk. Helena, ela conta nesse vídeo que ela respondeu assim: aproveite seu grande dia. E de repente uma fria calma se apoderou dela. Ela não tremia as mãos, ela não tinha vontade de chorar, ela não se desesperou. Ela não sabia se pelo choque de ter sido desconvidada no casamento de sua própria filha ou então algum outro motivo. Anteriormente, Helena havia contribuído com 30 mil reais para ajudar a Tatiana a pagar, reservar o local, pagar flores, pagar buffet, fotógrafo e tudo lá, né? Mas aí, ao receber esse e-mail, Helena fechou o laptop, tomou o café que já estava frio e chegando lá, seu chefe, que era uma pessoa muito sensível, né, muito atenciosa, conhecia mais de 20 anos, notou que ela estava muito triste e perguntou se ela estava bem. Sem saber o que dizer, ela apenas falou: eu não dormi bem essa noite. E o chefe, então, ficou tudo bem, não falou mais nada. Na hora do almoço, ela seguiu até o banco, onde o gerente a conhecia a vida inteira por causa de vários empréstimos estudantis, tudo aquilo que ela fez para cuidar dos filhos, né? E ele perguntou: "O que posso te ajudar, Helena?" E ela sabia do planejamento do casamento, né? E o gerente falou assim, ela falou com o gerente: eu quero cancelar o envio dos 50 mil reais que eu iria mandar lá para Tatiana. E aí ele achou muito surpreso com aquilo, né? E falou assim: mas você já enviou os 30, esses 50 não seria para enviar agora, para somar 80? E ela falou assim: mas esses 50 não vai precisar ser enviado, não. Aí ele perguntou: surgiu algum problema, Helena? Ela falou assim: não, só as circunstâncias que mudaram. E o gerente, olhando para o computador, consultou a conta dela e disse: olha, você teve sorte, pois o valor ainda não foi transferido. Então, você pode ficar tranquilo que eu já vou cancelar. E ela, se sentindo com muita calma, pegou a bolsa que tinha colocado no chão, mesmo perplexa com a exclusão do convite, né? Ela estava se sentindo usada, ela agradeceu ao gerente e foi para o escritório. E lá já tinha no seu celular, olhando, 3 ligações da Tatiana, que ela não respondeu. Mais tarde, havia diversas outras gravações de áudio que Tatiana enviou. Nessas ela se apresentava histérica, agressiva, e numa dessas que Helena pegou para ouvir, dizia assim: mãe, atende a minha ligação, não seja uma pessoa difícil. Por isso é que os meus sogros não queriam você no casamento, porque você é muito complicada. E eles estavam com razão. Depois mais áudios desse tipo, pedindo para que ela não estragasse o casamento e enviasse o dinheiro. Pois aí, a reserva do que eles tinham feito, a metade do que eles tinham pago, precisava ser pago o restante. E ela estava precisando dos 50 mil reais que ela não mandou. Então a Tatiana estava furiosa porque a floricultura tinha ligado dizendo que ia cancelar
o restante das flores. E nesse áudio ela reclama com a mãe que a mãe tem que mandar o dinheiro. Por que a transferência está suspensa? Helena não respondeu nenhum. Estava calma. Ao chegar em casa, ela colocou um chá para fazer e teve inúmeras lembranças de tudo que ela havia feito para seus filhos, do cuidado, do amor, de cancelar férias, de trabalhar em serões e fazer sempre o que podia para estar sempre bem, atravessar o país para consolar quando ela terminava os relacionamentos, quando ela entrava em outra faculdade. Ela nunca comprava nada para ela, ajudou o Lucas a comprar a casa dele e tudo era para os filhos. Daí, 9 horas, a campainha tocou, era o Lucas. E ele já chegou de cara confrontando, pedindo a ela que atendesse, que a irmã dele estava histérica, porque ela era uma pessoa difícil, não tinha mandado dinheiro que a irmã estava esperando. Por que ela estava dificultando as coisas para o casamento, que todos eles estavam muito envolvidos e que não podiam perder tempo com isso. E ele falou, a Tatiana falou que você não vai ao casamento e você cancelou o dinheiro, por que você está sendo difícil? Então Helena calmamente explicou que não iria comparecer a um casamento no qual ela havia sido desconvidada. Lucas então revelou que os pais do Augusto estavam contando com o dinheiro para que o restante de tudo fosse pago. E isso tudo seria comprometido se Helena não enviasse os 50 mil reais. Lucas, ele olhou para a mãe, bravo, como se estivesse cheio de razões, e então com sermões injustos foi falando o que queria. Helena, muito calma, disse a ele, Lucas, saia da minha casa, vá para a sua casa que eu ajudei a pagar. Eu dei tudo a vocês, eu dei amor, eu dei tudo de mim, mas parece que não foi suficiente. E hoje eu percebo, e em vez de arrasada, Helena não estava se sentindo pela primeira vez livre da culpa que sempre tinha sentido de nunca conseguir dar o suficiente. Os áudios de Tatiana enchiam o seu celular. Lucas foi embora. Tatiana se mostrava desesperada. Enviou diversas mensagens, incluindo uma dizendo que o local havia ligado, que o pagamento não sendo feito, eles iriam cancelar e não haviam outros locais. Tudo muito caro, eles não teriam condições. Então, que ela perderia o casamento dela se a mãe não mandasse o dinheiro. Ela até sugeriu que a Helena poderia comparecer à cerimônia, mas primeiro ela tinha que mandar os 50 mil. Sem isso, ela não poderia comparecer à cerimônia. Triste. Helena viu-se como uma negociação e não como um pedido de desculpas, um pedido de reconhecimento. Seu chefe, percebendo a tristeza que Helena vivia, a convidou para almoçar. Só que antes ela nunca ia, sempre comia algo bem barato para poder sobrar mais dinheiro para os filhos, todo o dinheiro era para eles. Nesse dia Helena resolveu ir. Durante o almoço, em que o chefe contava sobre os netos, sobre os filhos, e aí ele pergunta para ela, Helena, é estranho te dizer isso, mas hoje você parece mais leve. E então ela desabafou, contando tudo o que tinha feito pelos filhos e tudo que tinha recebido. Então ele apoiou dizendo, às vezes, a parte mais difícil do amor é estabelecer os limites, especialmente com as pessoas a quem mais damos. Mas é preciso estabelecer limites, é preciso também que eles possam crescer e entender. Helena, então, nesse dia, chegou em casa mais tarde, porque teve que se atrasar no trabalho. E na escada da casa estava sentada Sofia, a melhor amiga de Tatiana que ela não via há anos. E Helena perguntou, você veio por causa da Tatiana? E sem graça, Sofia explicou que Tatiana estava em pânico, pois o casamento havia sido desmarcado e que ela sabia que havia cometido um erro. Helena preparou um café para as duas e Sofia perguntou, tia Helena, há algum modo de consertar tudo aquilo? E Helena pensou e disse que não havia nada que Tatiana pudesse dizer ou fazer para mudar tudo o que tinha acontecido, pois ela havia sido tratada apenas como um caixa eletrônico, não como uma pessoa. No que Sofia, muito envergonhada, disse, tia Helena, a Tatiana passou dos limites mais uma vez.
Helena retomou sua vida, transformando-a. Lucas, muito humilde, pareceu para dizer à mãe que o casamento da Tatiana e do Augusto nunca aconteceu. Como planejado, ele aconteceu sim, no quintal da casa dos sogros. Eles cancelaram os convites numa cerimônia simples, onde só estava a família do Augusto e os amigos da família do Augusto, que foi celebrado o casamento da Tatiana. Nenhum dos amigos daqui foi. Era difícil para Helena aceitar tanto amor, tanta doação jogado fora. E os pais de Augusto, que mal conheciam Tatiana e o Lucas, receberam deles o apoio. Mas a nova Helena que surgiu da dor encontrou paz ao se afastar, criando uma nova regra para si mesma. Se a minha presença é negociável, então o meu esforço também é. Ela começou a viver uma vida focada na sua própria história, aprendendo que você não precisa se queimar para manter os outros aquecidos. É preciso ensiná-los a buscar os seus próprios cobertores. Para você que tem um coração gentil como o da Helena, chegou a hora de florescer. Você que carrega um coração tão grande e uma bondade tão pura, preste atenção. Eu sei que às vezes essa sua generosidade ela é muito mal interpretada e até mesmo abusada. Você já sentiu aquela pontada de frustração, aquela sensação de estar sempre dando, mas recebendo tão pouco ou nada em troca? Ou pior, sentiu-se usado, desrespeitado, exatamente por ser quem você é, uma pessoa boa? Eu te entendo. Muitos de nós fomos ensinados que ser bom é a única virtude e que a paciência e a tolerância são ilimitadas. Mas hoje eu quero que você desperte. Eu quero que você olhe para dentro de si e reconheça a força que sempre esteve aí, adormecida. Sua bondade é uma joia, um convite, mas não é um convite ao abuso. Pensa comigo, quantas vezes você engoliu sapos para não gerar conflito? Quantas vezes você disse sim quando seu coração gritava por dizer não? Quantas vezes você abriu mão dos seus próprios anseios e desejos, das suas necessidades, para agradar a outros que nunca deram valor? Essa doação excessiva, essa busca incessante por aprovação, está te custando muito caro a vida toda. Está roubando a sua paz, está roubando a sua alegria, está roubando a sua própria identidade. Você se lembra da última vez que se sentiu verdadeiramente feliz, sem culpas, sem peso das expectativas alheias? Eu acredito que no fundo você deseja imensamente essa liberdade, essa leveza. E a boa notícia é que está ao seu alcance o segredo da sua transformação. Comece hoje aqui. A chave para a sua transformação está em você reconhecer o seu valor inestimável. Você não precisa provar nada para ninguém, nem comprar o afeto com sacrifícios. Sua bondade é uma qualidade, sim, mas ela precisa ser direcionada com sabedoria e autorrespeito. O primeiro passo é simples, mas é poderoso. Comece a dizer não. Diga não ao que te machuca, ao que te diminui, ao que te sobrecarrega, e diga sim para você e para aqueles que você vê que podem receber o seu sim. Diga sim para os seus sonhos, diga sim para a sua qualidade de vida, diga sim para a sua felicidade. Assuma a rédea da sua vida. Confie, a partir de agora você pode tomar posse da sua vida.
Isso significa que você vai estabelecer limites claros, comunicar as suas necessidades com firmeza e, acima de tudo, priorizar. E talvez você pense: mas as pessoas vão se afastar de mim, e se elas se afastarem? É porque nunca estiveram ali por seu verdadeiro eu, por você, e sim pelo que você podia oferecer. Lembre-se, Deus te fez para ser feliz, para florescer em sua plenitude, não para ser esmagada por abusos. Confia nele, entregue a ele as suas ansiedades e medos. Ele está com você em cada passo que você dá. Jesus ama você. Ele te capacita para ser forte, para se valorizar, para se proteger. A fé, ela nos dá coragem de sermos autênticos, para seguir o nosso caminho, mesmo quando parece que ele está sozinho. Não está. O seu futuro é seu e pode ser transformado. Imagina se daqui a alguns meses, até algumas semanas, que seja mais leve, mais confiante, transbordando de uma alegria que vem de dentro. Imagine-se desfrutando de relacionamentos verdadeiramente saudáveis, baseados em respeito mútuo. Essa vida é possível e ela começa agora com a sua decisão de se amar, de se honrar, de honrar Deus com seu amor. Não perca mais tempo sendo abusado. A vida é um presente divino e você merece vivê-la em sua plenitude. Você tem o poder de mudar essa realidade. Começa hoje a escrever uma nova história. A história da sua felicidade, da sua plenitude, da sua liberdade. Você é digno de todo amor, de todo respeito. Desperta para a sua força. Eu espero que esse texto que eu contei te ajude e ajude as pessoas a se enxergarem não como pessoas a serem abusadas, mas dando o primeiro passo para uma transformação, para uma mudança. Se você precisar de algum ajuste, tiver que reparar alguma aresta, alguma outra ideia, você pode também. Eu gostaria muito de fazer mais alguma coisa sobre isso. E eu gostaria de pedir a vocês para que entendam, para você, que você entenda, que o fato, às vezes, de você precisar colocar limites na vida das pessoas que vivem com vocês, não é falta de amor. E sim, é um amor muito mais consciente, um amor muito mais realista e bom diante dos olhos de Deus e de todos, do que deixar as pessoas abusarem de você e com isso elas também errarem, assim elas também pecarem, porque elas estão causando um dano a você. É hora de transformar a sua vida, é hora de você dar um passo em direção a essa mudança, fazer um autodesenvolvimento, fazer uma forma de que você se transforme. E você se transformando, olha, eu tenho vários testemunhos maravilhosos de pessoas de várias idades, dos 30 aos 70, em que dizem: nunca fui tão feliz na minha vida, eu tinha medo de ser feliz e dali na frente ter que pagar por essa felicidade, e hoje me diz: nunca fui tão feliz na minha vida, nunca me senti tão realizado. E esses momentos, embora eu não vá colocar aqui para vocês os vídeos que, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de receber, porque eu prefiro resguardar os testemunhos das pessoas que os fizeram, eu tenho certeza de que elas que vão me ouvir nesse vídeo vão dizer de verdade: você conseguiu me ajudar a fazer a diferença, e agora que você está transformada, faça você a diferença no outro. E assim, quando nós formos passando de um para os outros, o mundo será um lugar muito mais feliz, com muito mais respeito e com muito mais alegria de se viver, porque Deus nos fez para alegria, mesmo no meio de dificuldades. E ser feliz é uma decisão que a gente tem que tomar todo dia. Felicidade para você.